Olá! Vamos falar hoje sobre testamento, o que é, para que serve, o que faz, quanto custa, o que eu tenho que me atentar. Eu já falei aqui em outros vídeos que o meu papo é reto, então vamos direto pro conteúdo, tá bom? Se o vídeo te acrescentar, você compartilha, você curte e se inscreve aqui no canal para ajudar que a gente cresça, ok? Direto pro conteúdo então. Testamento, o que é? Testamento é uma disposição de última vontade. O que é isso? Em vida, você tem como beneficiar alguém que você goste. Não precisa ser necessariamente parente. Você pode indicar algum bem para uma pessoa específica, que seja um seu amigo, um filho de criação, e aí você faz isso por meio de testamento. Testamento impede que o inventário seja feito de forma nenhuma. O testamento é um documento, o inventário é um procedimento de arrecadação e de transmissão de patrimônio entre alguém que faleceu e os seus herdeiros. O testamento é um documento que você vai lavrar no cartório. E aqui, nesse vídeo, eu vou me ater tão especificamente ao testamento público. Porque, Carol, são 3 tipos de testamento? São. Você vai falar dos 3? Não, eu vou falar do que mais faz, do que tem validade e do que importa a título de patrimônio, beleza? Então, estamos falando aqui tão somente de testamento público. Então, primeiro ponto. A gente já entendeu que testamento é uma coisa, inventário é outra, e uma coisa não substitui a outra. Se eu tenho um testamento e a pessoa faleceu, como é que eu vou descobrir que foi feito esse testamento em vida? Para que o inventário seja feito, a gente tem que fazer uma consulta lá na Sensec. Sensec, acho que é sensec.org.br. E aí, se houver testamento, esse testamento vai ficar registrado no cartório. Lembrando que eu estou falando aqui de testamento público. Então, com essa consulta da Sensec, a pessoa vai conseguir extrair essa certidão de que há um testamento, e aí a gente tem que proceder à abertura, registro e cumprimento desse testamento, que é uma ação diferente da tramitação do inventário, tá bom? Pegou até aqui? Beleza. Posso mudar de ideia sobre o que tem no testamento? Pode. O testamento vamos dizer assim, é um compromisso que você faz em vida, que já é feito após a sua morte. Então, se em vida hoje você beneficiou um amigo, mas aí você viu que esse amigo não era tão seu amigo assim, você quer mudar de ideia. Você tinha deixado uma casinha para ele de 1 milhão. Só que aí você viu que esse amigo não é tão amigo, como diria o TikTok, e você quer você quer doar essa casa de 1 milhão para outro amigo. Você pode? Pode. Pode fazer isso em vida. Você pode revogar as disposições do testamento anterior ou você pode fazer outro testamento, tá bom? O que mais que pode ser colocado, pode ser inserido em um testamento? Você pode, por exemplo, reconhecer paternidade por meio de testamento. Só que o ponto de você reconhecer paternidade no testamento esta disposição, ela é irrevogável. Então, você não pode bater com a cabeça, criar um afeto por um filho, querer reconhecer que aquele filho seja seu e depois de um tempo você perceber que isso não foi uma ideia tão boa. Reconhecimento de paternidade você não revoga, tá bom? Além disso, existe algum ponto, e eu até já falei disso no Instagram, por exemplo, para quem é mãe solteira, vamos supor que o seu ex já tenha falecido, o pai do seu filho tenha falecido. Você é solteira sozinha no mundo. Você pode fazer um testamento nomeando quem você quer que cuide do seu filho menor de idade e de como se dará essa disposição. Isso você faz por meio de testamento público. Porque aí você já nomeia, olha, eu quero que tal fulana tenha a guarda, eu quero que tal fulana administre os bens do meu filho na minha falta de tal e tal forma. Dá pra fazer isso? Dá. Às vezes você tem um carro de estimação. Às vezes você tem um carro, um veículo na sua casa que é, por exemplo, coleção. Peraí. Às vezes você tem um carro na sua casa que é de colecionador, vamos supor. E aí você quer passar esse veículo para alguém específico. Você pode fazer isso por meio de testamento também, tá? Quanto custa fazer testamento e qual a vantagem do testamento com relação à doação em vida? Por exemplo, eu comentei agorinha que você pode doar
um imóvel de 1 milhão para um amigo seu. Vamos supor que você queira que o efeito dessa doação só se concretize, só se perfectibilize após a sua morte. Qual o instrumento que é o mais adequado? Testamento. Mas vamos supor que já em vida você queira resolver isso. Tem como fazer essa mesma doação dessa casa em vida, já transmitindo esse patrimônio e gerando efeito aqui, hoje, agora? Tem por meio da doação. Qual a diferença entre doação e testamento? O testamento é um instrumento que você faz no cartório e ele só vai ter conhecimento após a sua morte. Portanto, toda a parte tributária dessa doação que você deixou, ela vai ter incidência, apesar da alíquota ser a mesma da doação, ela só vai ter incidência após a sua morte. E na doação você teria que recolher esse imposto em vida. Então, por exemplo, a título de instrumento sucessório, o testamento pode ser uma alternativa barata para você fazer valer a sua vontade e não tirar necessariamente tanto do bolso. O que mais você gasta para fazer um testamento? Você vai gastar com uma escritura pública, que você vai lavrar no cartório de notas, e você vai gastar também com honorários de advogado. É obrigatório ter advogado? É indispensável? Não, não é. Só que quando você precisa transmitir muito patrimônio e você quer de fato que esse testamento não seja invalidado, você precisa de alguém que interprete essas cláusulas e você precisa de alguém que respeite a legítima. Carol, mas o que é isso? Respeite a legítima. Quando a gente tem patrimônio hoje no Brasil, você não pode sair doando tudo à torta e à direito, porque você tem que se resguardar. O que é isso? Você tem que ter subsistência. E qual a melhor pessoa para analisar o seu caso concreto e te dar a devida atenção, respeitando essa legítima? Um advogado especialista em direito sucessório. E aí, você até poderia ir direto num cartório e lavrar esse testamento com um tabelião. Só que a função do tabelião não é te atender na sua individualidade. O tabelião, ele tem uma minuta pronta, ele vai lavrar em cima daquilo. Só que quem vai respeitar as particularidades, tanto do seu testamento quanto do seu patrimônio, é um advogado especialista. Para quê? Para que o seu testamento seja cumprido e que ele não haja invalidade, não haja nulidade dentro dessas cláusulas. E que não haja brigas maiores ainda por patrimônio depois que você faltar. Para encerrar o nosso vídeo, tem uma espécie de testamento que é o testamento vital, que é uma espécie de diretiva antecipada de vontade que você pode fazer em vida, quando está tudo bem, quando você possui saúde, acerca de tratamento que você quer que seja aplicado, que seja manejado em você. Qual a vantagem de fazer isso? Gente, à medida que a gente vai prosperando na vida, que a gente tem patrimônio, por mais que a morte, por mais que planejamento sucessório e tributário às vezes seja um assunto chato, às vezes seja ruim de falar, mas você precisa ter tempo para pensar e planejar a maneira menos cara para transmitir seu patrimônio. E se você pode fazer isso, tanto com relação a patrimônio quanto com relação a tratamento médico, por que não? Então, o testamento, seja ele o testamento público ou aqui o testamento vital que eu comecei a falar, é uma estratégia que pode ser adotada por você para beneficiar tanto a si quanto aos seus entes queridos, tá bom? Se o vídeo foi útil, se você gostou, deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que você goste, se inscreve no canal, me ajude a crescê-lo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!